pessoal, meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor. Estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 900 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Adeus, Papai Francisco. Desde os tempos apostólicos, quando Pedro, o pescador da Galileia, foi chamado por Jesus para apacentar suas ovelhas, a Igreja Católica ergueu-se como coluna de fé, cultura e esperança em meio às trevas da história. Fundada sobre o testemunho dos mártires e nutrida pela coragem dos santos, atravessou impérios, reformas, revoluções e seguiu viva. Suas luzes brilharam em concílios, catedrais e consciências, mesmo quando as sombras dos próprios erros a envolveram. Ela é, ao mesmo tempo, divina em seu ideal e humana em seu caminhar. A sucessão apostólica dos papas é o fio visível dessa continuidade, ligando as origens ao presente como uma ponte sobre as águas turbulentas da história. Ao longo dos séculos, pontífices notáveis marcaram profundamente os rumos da cristandade. Gregório Magno estruturou a liturgia e fortaleceu o papel pastoral da Igreja. Leão XIII abriu as portas ao pensamento social com a encíclica Rerum Novarum. João XXIII convocou o Concílio Vaticano II, sopro renovador do século XX. João Paulo II foi um gigante espiritual e geopolítico, abrindo caminhos de diálogo com o mundo moderno. Bento XVI foi teólogo refinado, guardião da fé e da razão. Muitos deles morreram como mártires, outros serenamente na vigília do dever cumprido. Em comum, deixaram marcas profundas na alma da Igreja. Com a partida do Papa Francisco, o mundo assiste, mais uma vez, à despedida de um pastor que tocou corações com o bálsamo da simplicidade. Nascido Jorge Mário Bergoglio, em Buenos Aires, filho de imigrantes italianos, ele trouxe consigo a alma do povo latino-americano, sempre fervorosa, afetiva e solidária. Tornou-se o primeiro papa jesuíta da história e o primeiro do continente americano. Desde sua eleição em 2013, após a renúncia inédita de Bento XVI, Francisco surpreendeu o mundo ao aparecer na sacada do Vaticano com um simples Buonasera e ao pedir, antes de abençoar, que o povo rezasse por ele. Esse gesto definiu seu pontificado: humildade autêntica, proximidade com os mais simples, recusa aos protocolos que afastam e enrijecem. Seu papado foi um chamado ao essencial do Evangelho. Falou constantemente da misericórdia, da ternura, da ecologia integral.
enfrentou a Cúria Romana com propostas de reforma administrativa e espiritual. Enfrentou escândalos, clérigos resistentes, crises internas e externas, mas não perdeu o sorriso nem o sotaque argentino, que o aproximava ainda mais do povo comum. Visitou periferias do mundo e das almas, acolheu migrantes, clamou pela paz, chorou com os enlutados. Seu rosto enrugado, iluminado por um sorriso sereno e acolhedor, tornou-se o símbolo de uma igreja que abandona os palácios para caminhar com o povo. Uma igreja em saída, como ele gostava de dizer, comparando-a a um hospital de campanha, pronta para acolher, confortar e cuidar daqueles que estão feridos pelas dores físicas, morais e espirituais da vida. Francisco buscou abrir portas, incentivou o diálogo interreligioso e interhumano, aceitou perguntas difíceis e não temeu o dissenso. Tentou dar voz às mulheres, espaço aos divorciados, compaixão aos excluídos. Propôs uma igreja menos centrada em si mesma e mais voltada ao serviço do próximo. Foi criticado por setores conservadores, acusado de relativismo por uns, de timidez por outros, mas seguiu firme, sereno, como quem caminha olhando o horizonte. Dentre outras encíclicas escritas por ele, podemos citar suas Laudato Si, que significa Louvado sejas, e Fratelli Tutti, que significa Todos irmãos, as quais são verdadeiros mapas para um mundo mais justo e fraterno. Ambas inspiradas no espírito de São Francisco de Assis, refletem o cerne da espiritualidade franciscana, que é amor à criação e fraternidade universal. Em Laudato Si, o Papa clama por uma ecologia integral que una o cuidado com o meio ambiente ao cuidado com os pobres, denunciando a cultura do descarte e propondo uma conversão ecológica que unifique ciência, ética e espiritualidade. Já em Fratelli Tutti, Francisco propõe uma fraternidade sem fronteiras, baseada no reconhecimento da dignidade de cada ser humano, convidando à solidariedade, ao diálogo interreligioso e à superação de toda forma de exclusão ou indiferença. Ambas foram um binômio profético que aponta para a civilização do amor, enraizada no Evangelho e aberta ao futuro da humanidade. E agora, ele se despede, silencioso como uma vela que se apaga na brisa do crepúsculo, deixando na memória do povo o calor da luz. Sua morte encerra um capítulo especial da Igreja, escrito com lágrimas e esperanças, com o suor de quem tentou mudar o que parecia imutável. Muitos de seus sonhos talvez não tenham sido plenamente realizados. Reformas ficaram pela metade, resistências se ergueram como muralhas, mas quem conhece o Evangelho sabe, nem todos os semeadores veem a colheita. Francisco foi um desses. A missão dos grandes espíritos é quase sempre
truncada pelas limitações do tempo e do meio em que vivem. Mas isso não diminui seu valor. Ao contrário, engrandece-o. Eles lançam sementes que germinarão em solo ainda por vir. Eles sacodem consciências, plantam dúvidas benéficas, despertam inquietações santas. Francisco fez o que pôde com o que teve onde estava. E isso é heróico. Foi pai espiritual de milhões de crentes, amigo dos pobres, irmão do planeta Terra. Ao chamá-lo carinhosamente de Papai Francisco, reconhecemos não só sua liderança, mas seu afeto. E ao dizer adeus, não é um fim que celebramos, mas uma continuidade. Adeus, porque ele sobe a Deus depois de haver descido aos homens. Porque sua mensagem permanece alimentando a alma de milhões de pessoas em todo o mundo, que veem nele um verdadeiro pastor de luz, à semelhança daquele que nos visitou há 2000 anos. Pastor da Luz, Mário Frigeri. Teu rosto é sulco vivo de esperança, sorrindo em meio à dor da humanidade. Agrei, guiando com simplicidade, como quem nunca de doar se cansa. Na brisa leve, a fé virou andança. Igreja em marcha, cheia de vontade. Um hospital, campanha e caridade para os caídos a implorar mudança. Saíste aos campos, foste até o irmão, curaste as chagas sem julgar a cor, fizeste do Evangelho um coração. Partiste, sim, mas deixas teu ardor, farol aceso em meio à escuridão, Francisco eterno a semear amor. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, comentem, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.